Hoje o material que eu vou apresentar para vocês está para lá de especial. É este aqui, o Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright. Eu vou falar para você tudo o que você precisa saber. Só assim você fará uma escolha consciente se você pretende adquirir este material. Nesta obra do N.T. Wright, o Novo Testamento em Seu Mundo, nós teremos perguntas difíceis de responder. Jesus se considerava Deus? Mas talvez essa não seja a melhor pergunta. Nós precisamos entender que talvez a pergunta correta seja: como um judeu do século I, ele entenderia quem Jesus dizia ser? Hoje eu quero te mostrar isso com profundidade, contexto histórico e responsabilidade. Recentemente eu adquiri essa obra, um livro extremamente importante para quem deseja estudar o Novo Testamento com muita profundidade. E esta obra aqui, o Novo Testamento em Seu Mundo, lê Yeshua, os apóstolos e toda a mensagem da Brit Hadashah, o Novo Testamento dentro do seu contexto original, o judaísmo do Segundo Templo. E isso muda completamente a forma como nós entendemos muitas coisas. Mas existe algo extremamente importante que precisa ser dito sobre esta obra. O Novo Testamento, em Seu Mundo, ele não é apenas um livro informativo. Ele funciona na prática como um verdadeiro comentário bíblico com base exegética. Significa que ele não está apenas dizendo o que o texto fala, mas está investigando o contexto histórico, todo o ambiente cultural, a mentalidade judaica da época e também a intenção original dos autores. Isso é o que chamamos de exegese. Extrair do texto aquilo que ele realmente quis dizer e não impor sobre ele uma interpretação moderna. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Sem exegese, não existe profundidade bíblica. Existe apenas repetição de tradição, dogmas. Um material como esse te força a sair de uma leitura superficial e vai te conduzir para um nível onde cada palavra ela vai ter um peso diferente. Cada ação tem um contexto e cada ensino de Yeshua é entendido dentro do seu mundo real. E é exatamente isso que transforma um leitor comum em alguém que realmente entende o texto das Escrituras como ele de fato é. E quem é N.T. Wright? Antes de tudo, nós precisamos entender quem é esse autor. N.T. Wright é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento da atualidade. Ele é conhecido dentro do campo acadêmico por seu profundo conhecimento do judaísmo do primeiro século. Sua abordagem histórica rigorosa e suas tentativas de reconstruir o cristianismo dentro do seu contexto original. Então, o que acontece? Ele não está tentando impor uma teologia moderna ao texto. O que ele está tentando fazer é entender o que aquilo significava na época de Yeshua. Se você espera encontrar Jesus dizendo diretamente "Eu sou Deus", você não vai encontrar isso nos evangelhos na forma moderna que muitos imaginam. Qual a mentalidade de N.T. Wright sobre isso? Isso não encerra a questão. Na verdade, isso apenas abre uma investigação muito mais profunda do que aquela que você talvez conheça. Ele vai trazer contexto judaico, ponto-chave. No judaísmo do primeiro século, Deus ele é absolutamente um. Nenhum homem diria "eu sou Deus" de forma direta. Isso seria entendido como uma blasfêmia imediata. Estou falando para você do pensamento de N.T. Wright. Então, se Jesus ele tivesse uma identidade única, ele precisaria expressar isso de outra forma e não se apresentando como Deus. E é exatamente isso que vemos. Jesus não constrói sua identidade apenas com palavras diretas. Ele vem revelar quem é através de suas ações. Um exemplo que você vai encontrar: ele perdoa pecados diretamente, ele ensina com autoridade própria. Eu, porém, vos digo. Ele se coloca acima de instituições religiosas como o templo. No contexto judaico,
Isso não é comum. Isso é extremamente significativo. E Yeshua foi quebrar protocolos. Então a interpretação de N.T. Wright, Jesus se via como Messias de Israel. Não apenas isso, ele entendia sua missão como um momento em que o próprio Deus de Israel estava agindo de forma decisiva na história. Agora preste muita atenção nisso. Isso aqui não significa que Jesus, ele dizia, eu sou Deus em termos filosóficos. Mas para N.T. Wright significa que ele se via no centro da ação de Deus. E alguns pontos de tensões importantes que vai surgir, aqui existe uma diferença importante. Um representante no plano de Deus, um enviado com autoridade total. Outros vão entender que nele Deus estava agindo de forma única e definitiva. E é aqui que muitas interpretações elas vão divergir. Como nós podemos ler tudo isso com equilíbrio? A melhor forma de lidar com isso não é rejeitar, é aceitar e aceitar automaticamente. Mas perguntar, ele está falando de essência ou da missão de Yeshua? Isso aqui é identidade ontológica ou função direta da história? Quando você faz isso, meu caro amigo, sua leitura ela vai amadurecer e você terá um grande ganho em um material como esse. O maior benefício de estudar dessa forma é esse aqui. Você deixa de ler o texto com lentes modernas e passa a ler e a enxergar o mundo em que Jesus realmente viveu. Essa é a proposta. E isso vai mudar completamente tudo no seu estudo. O reino de Deus ganha outro significado. Messias ganha profundidade e a própria mensagem do Evangelho se torna muito mais clara. Então Jesus se considerava Deus para N.T. Wright? Só você comprando esse material. A resposta honesta é, ele não usou essa linguagem de forma como nós entendemos hoje. Por isso que ele choca muitos cristãos. Mas também ele não apresentou Jesus como um simples mestre ou profeta que fosse comum. Ele ocupou um lugar único na história de Israel. Essa é a visão de N.T. Wright. Um lugar que exige reflexão profunda. Depois de te dar todo esse arcabouço de informações, eu quero te mostrar esse material aqui por dentro. O seu índice, a composição dessa obra fantástica. Olha só que capa linda, meu irmão. Tá muito belo isso aqui. A editora é a Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson que tem produzido materiais de excelência. Eu tenho vários materiais aqui da Thomas Nelson. E este aqui é mais um. Capa dura. Uma tonalidade de branco com uma cor de vinho. Com umas texturas. Olha. Aqui na quarta capa vai ter algumas informações. Deixa eu ler para você. Guia ideal para estudantes, o Novo Testamento em seu mundo. Ele aborda muitas das difíceis questões enfrentadas por aqueles que estudam o cristianismo primitivo, entre as quais, qual era o entendimento no primeiro século acerca do ensino de Deus? Qual é o significado da ressurreição de Cristo em seu contexto original? O que são os evangelhos e como surgiram? Quem foi Paulo e por que suas cartas são tão controvertidas? Escrito tanto para a sala de aula quanto para o uso pessoal. Essa obra ela reúne em um só volume décadas de pesquisas, publicações e ensinos inovadores. Apresenta os livros do Novo Testamento em seu assunto dentro do contexto histórico-social do judaísmo do Segundo Templo e também da política e cultura greco-romanas. Entre os seus recursos estão, olha só isso aqui, introdução a cada livro do Novo Testamento, que tratam do seu significado, fornece comentários sobre seu conteúdo e oferecem implicações para a vida cristã. Sessões importantes sobre Jesus histórico, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a cronologia e a teologia de Paulo. Abordagens atuais sobre a crítica textual e o processo de canonização do Novo Testamento. Ilustrações, mapas, tabelas, diagramas e gravuras espalhadas por toda a obra que fornecem explicações e insights adicionais. Uma síntese da obra completa de N.T. Wright sobre o Novo Testamento em contribuições de Michael Beard. Temos essa folha de rosto na cor
da capa, uma cor de vinho. E nessa parte, eu vou apresentar para vocês, vamos encontrar a chancela de alguns grandes eruditos bíblicos, grandes mestres do estudo do Novo Testamento, como também das Escrituras como um todo. Logo de cara temos Craig Lane Bromberg, professor honorário do Novo Testamento em Denver. Ele diz o seguinte sobre essa obra. Dois dos mais prolíficos estudiosos do Novo Testamento combinam sua expertise para produzir uma obra extraordinária, uma introdução e um levantamento sucinto. Resumos do volume de Wright até o momento, escreveu na série Origens Cristãs e a Questão de Deus, uma amostra prévia do que ele talvez venha a dizer nos outros 2 volumes. Uma apresentação das opiniões de Beard, sempre sensatas, com frequências escritas em prosas alteradas e eventualmente envolvendo uma agradável, gentil e senso de humor. Características especiais incluem as abundantes ilustrações do livro, barras laterais com citações de formas primárias antigas e hilários, e-mails engajados de um aluno confuso à sua professora paciente, que sempre responde com sabedoria. Em geral, o gênero, a exemplo da qualidade, apresenta um estilo único. Temos aqui o Michael J. Gorman, que ele diz o seguinte: os professores Wright e Beard entregaram a alunos e pesquisadores essencialmente 2 livros em um, uma introdução detalhada dos principais tópicos históricos e teológicos do estudo do Novo Testamento e um manual de cada um dos escritos do Novo Testamento. Sua erudição de alto nível, maravilhosamente temperada com imagens e citações de fontes antigas e modernas, reconhece de forma correta que o objetivo do Novo Testamento era e continua a ser adoração, discipulado e missão. E aí você vai ter Nijai Gupta. Wright provou ser um estudioso que modela a disciplina. Beard, um hábil escritor acadêmico. Ao colocarmos ambas as mentes e habilidades para trabalharem em conjunto, temos uma excelente introdução ao Novo Testamento. Inteligente, precisa, sensível, cativante, trata-se de um recurso essencial para estudantes em geral. As páginas desse material são muito boas. É um tipo de página porosa. Ela não é amarelada, mas não é branca demais. É meio termo, é um tom meio creme. E o melhor desse material, sabe o que é? Ele é totalmente em cores. As imagens são coloridas. Olha, mais ou menos assim, ó. No sumário. Eu vou mostrar mais imagens para vocês, para que vocês possam ver. Vamos aqui ao sumário. Lista de ilustrações, reduções, prefácio, iniciando o estudo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento, unificando história, literatura e teologia. 2. O Novo Testamento como história, lendo o Novo Testamento como documento histórico, o Novo Testamento como literatura, lendo o Novo Testamento como artefato literário, o autor, o texto, o leitor, fundindo os horizontes de autor, texto e leitor. 4. Novo Testamento como teologia, lendo o Novo Testamento como discurso teológico, discipulado, definindo a narrativa revestida de autoridade e vivendo na prática. Parte 2. O mundo de Jesus e da Igreja Apostólica. História dos judeus entre os impérios persa e romano, apresentando a história da época do Novo Testamento, judeus do exílio babilônico, a dinastia Asmoneia, os judeus sob o governo romano, o mundo judaico reconstruindo de 70 a 135 DC. 6º, contexto judaico de Jesus e da Igreja Apostólica, vida judaica na Palestina, as seitas judaicas, crenças judaicas, um só Deus e um só povo. 7º, o contexto greco-romano da Igreja primitiva, a cultura helenística e o Império Romano, a ordem social. Parte 3, Jesus e a vitória de Deus, o estudo do Jesus histórico, imaginando um Jesus histórico. Por que
que estudar o Jesus histórico, a busca pelo Jesus histórico, conclusões sobre o Jesus histórico, o perfil e a praxis de um profeta. Na entrada com Jesus, precursores e profetas de João Batista a Jesus de Nazaré, a campanha tem início, Jesus e o reino de Deus, Jesus versus o templo, resumo sobre o profeta Jesus, quem Jesus pensava ser, quem os homens dizem que eu sou, um profeta, como um dos profetas da antiguidade? Quem é esse filho do homem? O Messias, Jesus pensava ser Deus? A morte do Messias, por que Jesus morreu? As acusações, a última ceia, enigmas da cruz, Jesus, Messias e servo, a vitória de Jesus. Então vocês podem ver aqui que os temas são altamente profundos, bastante instigativos. Ou seja, nós como estudiosos ávidos das Escrituras, quando lemos temas como esses aqui, meus irmãos, nós ficamos bastante empolgados para imergir de forma profunda dentro desse contexto aqui, para entendermos o propósito de tudo aquilo que parece muitas vezes obscurecido pelas lentes da religião. E aqui teremos o cuidado de entender o que é a opinião de Wright e o que faz sentido lógico e teológico, não apenas dentro daquilo que nós aprendemos, porque a religião ensinou muito dos conceitos que ela acredita ser verdade. Mas quando nós investigamos a história, vemos que há muito ainda a ser descoberto. E Wright aqui vai nos propor exatamente isso, esta investigação dentro da história. A ressurreição do Filho de Deus, que ele tem uma obra falando somente sobre isso, eu pretendo adquirir esse material também. A vida após a morte no pensamento greco-romano e judaico. Introdução à vida após a morte na antiguidade, perspectivas greco-romanas sobre a vida após a morte, perspectivas judaicas sobre a vida após a morte, testemunho à esperança vívida, a história da Páscoa, segundo o apóstolo Paulo, Jesus crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, o testemunho de Paulo acerca do Cristo ressurreto, o Filho de Deus, com poder, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Colossenses, Romanos, Interlúdio, 1 Coríntios, Paulo, teólogo do Senhor ressurreto, a história da Páscoa segundo os evangelistas, Evangelhos, o Senhor ressuscitou, as origens da Páscoa, Marcos, temor e tremor, Mateus, terremoto e anjos, Lucas, corações ardentes e o partir do pão, João, novo dia, novas funções, ele ressuscitou, trilhando o caminho de Emaús em um mundo pós-moderno. Parte 5. Paulo e a fidelidade de Deus. A história da vida e do ministério de Paulo. Primeiros passos na teologia paulina. Gálatas. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. 1ª e 2ª Coríntios. Romanos. As cartas pastorais. Os evangelhos e a história de Deus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, o evangelho segundo João, a elaboração dos evangelhos, parte 7, os primeiros cristãos e a missão de Deus, introdução às primeiras cartas cristãs, a carta aos Hebreus, a carta dos irmãos de Jesus, Tiago e Judas, cartas petrinas, 1ª e 2ª Pedro, cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª João, Apocalipse, a elaboração do Novo Testamento, parte 9, vivendo a história do Novo Testamento. Você quer uma introdução acadêmica profunda? Essa aqui, que você vai encontrar tudo isso, profundidade, contexto histórico, cultural, material riquíssimo. Deixa eu ler o prefácio para vocês. Certa vez perguntaram a C. H. Dowd, o proeminente estudioso britânico do Novo Testamento, se, supondo-se que todas as cópias escritas do Novo Testamento grego fossem perdidas ou destruídas,
ele conseguiria reproduzi-las de memória? Dodge respondeu que após tanto tempo convivendo com o Novo Testamento grego, estava confiante de que sim, seria capaz de recordá-las na íntegra. Em um relato da mesma história, o interlocutor respondeu com grande perplexidade. Como alguém seria capaz de afirmar de que lembra de tudo, quanto mais em grego? Segundo alguns, Dodge respondeu com seu misto irônico de humildade e timidez. Trata-se apenas de um pequeno livro. O Novo Testamento pode ser pequeno, mas é um livro estranho e poderoso. Por um lado, narra a história de Jesus e da igreja primitiva. Por outro, e essas duas histórias caminham juntas, conforme veremos, o Novo Testamento é considerado pelas igrejas ao redor do mundo a escritura inspirada e normativa para a vida de fé. Para que isso se torne realidade, para que o Novo Testamento ganhe vida, cada geração de leitores, especialmente os mestres e pregadores, precisa de ajuda, especialmente na forma de apresentação criativas, detalhadas e fáceis de manuseios sobre Jesus. Seus seguidores e a literatura que emergiu do movimento cristão. É isso que esse livro espera proporcionar. Olha que imagem bonita aqui na parte 1, lendo o Novo Testamento. Dá uma olhada. Ele será todo assim, em cores, o que facilita bastante o desejo pela leitura. Volto a dizer, as páginas não são aquelas páginas de revista, o papel couché. Ele é totalmente colorido, mas é um papel meio poroso. Iniciando o estudo do Novo Testamento, sim. Deixa eu pegar aqui um assunto para nós compartilharmos juntos. Eu vou pegar essa parte aqui. Quem Jesus pensava ser? Dividida em colunas para facilitar. Aqui ao lado nós temos outra coluna com informações. Por exemplo, destaque do capítulo. Aí aqui vai mostrar os destaques de cada capítulo. Veja bem. Vou aproximar para que vocês possam. Deixa focar. Olha aí, ó. Quem Jesus pensava ser? Como um galileu comum, perceberia Jesus quando ele passasse por sua aldeia? Quais categorias lhe estariam disponíveis para compreender o que estava acontecendo? Como o próprio Jesus considerava essas categorias básicas? Somente quando tivermos feito essas perguntas, será seguro, em termos históricos, mover-nos adiante, indagando saber outros aspectos da forma de pensar de Jesus e sobre suas crenças e objetivos. Quem os homens dizem que eu sou? A pergunta, quem é Jesus? Remonta aos primeiros dias do seu ministério. Ao ouvirem as coisas que Jesus dizia, a forma, por exemplo, como que ensinava, como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E ao testemunharem seus poderes miraculosos, deparavam com a seguinte pergunta: quem é esse homem? Em geral, os cristãos modernos costumam se sentir tentados a evitar essa pergunta. Para muitos do nosso mundo, a questão se resume ao seguinte: Jesus era filho de Deus, no sentido de ser divino, a segunda pessoa da Trindade. Tal questionamento chega até nós pelos moldes, preste atenção nisso aqui, irmãos, aqui é a visão de Wright, segundo os moldes do ceticismo do século XVIII e dos seus ansiosos opositores ortodoxos. É importante abordarmos essa questão da forma que os primeiros cristãos fizeram, no contexto de perguntas e conceitos da época. O próprio Jesus estava ciente da agitação e dos debates sobre quem ele era, ou que estava tentando ser. A certa altura, ele levou seus discípulos a Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel, e perguntou-lhes: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que és João Batista, outro Elias, e ainda outros um dos profetas. Os discípulos estavam apenas ecoando os boatos que tinham ouvido na Galileia.
Os líderes políticos, a classe sacerdotal, as multidões, as pessoas que haviam sido curadas e os discípulos, todos tentavam encontrar uma categoria, tanto nas escrituras, como nos estereótipos culturais que pudessem aplicar a Jesus. Então vocês veem aqui que as dúvidas surgiam de quem é esse homem, de onde ele veio. Alguns pensavam que ele era João Batista, que havia ressuscitado, ou talvez Elias, que havia voltado, ou então um dos demais profetas. No entanto, em momento algum, alguém conjecturou que Jesus fosse um segundo Deus ou o próprio Deus. Não havia essa mentalidade dentro do judaísmo, porque eles sabiam que o eterno é Errad, é um, e não dois ou três dividindo-se. O problema era que Jesus agia e falava como tipos diferentes de líderes: rabino, profeta e operador de curas, sacerdote, sábio e líder real, exorcista, filósofo cínico e operador de milagres. Todavia, ele também era diferente de qualquer um deles. Jesus tinha um senso único de autoridade, uma forma enigmática de se referir a si mesmo como filho do homem. Ele evocava histórias de Davi e Salomão para descrever seu próprio trabalho, atribuindo a si mesmo um lugar especial em um reino israelita restaurado, e pronunciava profecias de juízo contra as cidades da Galileia, fazia refeições com publicanos e conversava com prostitutas. Jesus redesenhou as esperanças judaicas do futuro em torno de um novo conjunto de histórias e símbolos. Muito bom. Aí aqui vamos ter uma imagem de Cesareia de Filipe, domínio público, e as referências Marcos 8, 27 ao 29, Mateus 16, 13 ao 14. Olha aí a foto. Olha aí a imagem. Nós vamos finalizar por aqui, e eu posso dizer para você que vale muito a pena você adquirir uma obra como esta. A quantidade de páginas que esse material possui é de 973 páginas. Bom, irmãos, então tá aqui um calhamaço, como vocês podem ver, bem grosso. Ah, só um detalhe, ele vem com fitilho, tá? Aqui, ó, fitilho de marcação, para que você possa deixar marcada a página que você está estudando. Essa é a minha indicação para você. O Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright. Vale muito a pena comprar, você sendo um estudioso que sabe fazer a distinção entre opinião pessoal e aquilo que faz sentido dentro do seu contexto histórico e cultural. Se você deseja estudar a Bíblia com profundidade de verdade, você precisa voltar ao contexto. E obras como o Novo Testamento em Seu Mundo são ferramentas poderosas para que você possa alcançar esse objetivo. Mas sempre com muito discernimento e cuidado. Nem tudo precisa ser aceito. Você pode ponderar o que é lógico, mas tudo pode ser analisado. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que também busca entender a fé com mais profundidade. E não se esqueça que o link para adquirir esse material estará aqui na descrição do vídeo. Conta aqui, você já possui esse material? Deseja possuí-lo? Diz aqui para mim.